Fala, regatiano, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal e eu já peço para você meter o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha para todos os regatianos. Vamos falar de CRB, as últimas do Galo, né? Ó, lembrando que hoje à noite tem live, amanhã, 12h30, nossa live pré-jogo, já que o jogo do CRB só é 9h30 da noite, e depois do jogo, obviamente, é nossa live pós-jogo aqui no canal, tudo de Altos e CRB. CRB buscando a sua primeira vitória na Copa do Nordeste, jogando fora de casa contra o time do Altos, lá do Piauí. Então vamos começar com as informações do Galo. Ontem, quem desembarcou em Maceió foi o zagueiro Segovia. Acompanhar o Segovia é bem fácil, é bem tranquilo, né? Porque a gente só é acompanhar a esposa dele no Instagram. Então, no Instagram dela, ela botou todos os detalhes da viagem, né? Fizeram escala em São Paulo, aí você vê a esposa do Segovia, a chegada aqui no aeroporto Zumbi dos Palmares. Então, o Segovia já desembarcou aqui, ó, sendo recebido ali. O zagueiro Segovia já está em Maceió e é o novo reforço do CRB e já deve atuar, inclusive, no jogo diante da equipe do Coruripe no próximo sábado, na última rodada do Campeonato Alagoano. O CRB que vai para esse jogo precisando pontuar para se classificar. Uma derrota tira o CRB das semifinais do Campeonato Alagoano, é isso mesmo. Então o Galo precisa pelo menos pontuar contra o Coruripe para se classificar e Segovia já deve ser reforço. Mas antes do jogo contra o Coruripe, o CRB encara o Altos pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Essa rodada que, inclusive, já começa hoje. A Copa do Nordeste que volta com seus jogos hoje, nesta terça-feira. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Hoje a gente tem 3 jogos pela Copa do Nordeste, né? No grupo A, o grupo do CRB, a gente tem Sport e Fortaleza, que se enfrentam hoje às 21h30 lá na Ilha do Retiro. E tem também no Barradão, no mesmo horário, Vitória e Souza da Paraíba. Já no grupo B, só tem um jogo hoje, que é Sampaio Corrêa e América Natal. Esse jogo acontece às 19 horas, lá no Castelão, lá em São Luís, no Maranhão. Amanhã, a gente tem 5 jogos. Às 19 horas, a gente tem, pelo grupo B, Confiança e Náutico. E também, no mesmo horário, Juazeirense e Bahia, que se enfrentam lá no Adulto de Moraes, lá na cidade de Juazeiro. E às 21h30, pelo grupo B, tem Ceará e o nosso rival, se enfrentam às 21h30. E os dois jogos do grupo A, Motoclube e Ferroviário, também se enfrentam lá no Castelão, lá em São Luís. E Altos e CRB, que se enfrentam no Albertão, lá no Piauí. E esse jogo, obviamente, que a gente vai acompanhar com muita atenção, porque é o jogo do Galo. Mas aí, bons jogos para assistir dessa Copa do Nordeste, principalmente hoje, né? Sport e Fortaleza, que deve ser um grande jogo. A classificação, por enquanto, de apenas uma rodada feita, né, realizada, a gente tem Fortaleza no grupo A como líder, o Sport segundo colocado, o Souza o terceiro, todos esses com 3 pontos, né, venceram na competição, e o CRB é o 4º colocado com 1 ponto, seguido do Vitória, que é o 5º. Ferroviário, Altos e Motoclube ainda não pontuaram. No grupo B, a gente tem o Bahia, líder com 3 pontos, seguido pelo América Natal, também tem 3, nosso rival que também tem 3, e o Náutico, que também venceu com 3 pontos, é o 4º colocado. Os outros todos têm 0 pontos. Confiança, Juazeirense, Ceará e Sampaio Corrêa. Mas vale lembrar que é apenas a primeira rodada. Cada time jogará 7 jogos dessa primeira fase da Copa do Nordeste. Então faltam aí 6 rodadas para o final da competição. Para o CRB é fundamental pontuar nesse jogo contra o Altos. Pelo menos isso. Uma derrota pode complicar muito a situação do CRB para uma classificação em melhor colocação no grupo. Já que a gente sabe que se classificar em primeiro ou em segundo permite que o time decida as quartas de final jogando em casa, já que é jogo único. Mas a situação do CRB é muito preocupante pelo futebol que o time vem jogando. O torcedor espera pelo menos que ele se classifique. Pelo menos que se classifique. E esse é o grande desafio do CRB. O CRB que viajou para Altos preocupado e pensando nesse jogo contra o Coruripe. Não se classificar para as semifinais do Campeonato Alagoano é um vexame do tamanho do mundo. E para isso,
Sim, o CRB vai poupar jogadores do jogo contra o Altos. Parece até piada, mas o CRB vai poupar jogadores da Copa do Nordeste porque precisa se classificar no poderosíssimo campeonato alagoano. Anselmo Ramon, GG, Natan Melo e Vitinho não foram relacionados para o jogo e nem viajaram. Vão ficar em Maceió, trabalhando parte física para encarar a equipe do Coruripe. Outro que não viajou é o zagueiro Ian Souto. Esse saiu machucado da última partida contra o Muricy e está no DM, junto com o Rafinha e o David da Hora. Da escalação do CRB, que estreou na Copa do Nordeste contra o Vitória, o CRB vai ser em menos 7 jogadores. Naquele time, Ian Souto foi titular, David da Hora foi titular, Rafinha entrou no segundo tempo, GG foi titular, Anselmo Ramon foi titular, Natan Melo foi titular. Só o Vitinho não jogou. Então você vê aí que é um time que vai bem diferente do que foi o CRB, que encarou Vitória no Rei Pelé na abertura da Copa do Nordeste. O jogo contra o Altos não será um jogo nada fácil para o CRB. Jogar lá no Piauí já não é fácil pela logística. O CRB, por exemplo, embarcou ontem, chega hoje a Teresina, uma viagem que o CRB sai de Maceió, Maceió-Brasília, Brasília-Teresina, e de lá Teresina tem uma viagem de mais ou menos 1 hora e 10 de ônibus até a cidade de Altos, onde vai enfrentar o Altos no Piauí. Então, assim, é uma viagem bem longa, uma logística bem ruim, tanto de ida como de volta, e o CRB vai enfrentar essas dificuldades. Talvez por isso a comissão técnica, junto com a diretoria, tenha decidido de poupar alguns atletas para o jogo contra o Coruripe, já que não vencer o Coruripe será um fiasco gigantesco. E perder para o Altos poderia perder até com o time completo. É um raciocínio lógico bastante básico, só que o CRB, o interessante seria estar bem nas duas competições. Mas é isso que aconteceu. Internamente, parece que o Beto Louser já balança no cargo. Se não vier um resultado positivo contra o Altos, e principalmente contra o Coruripe, Louser não será mais o técnico do CRB. Sobre contratações, esse é o grande mistério. As declarações do técnico Beto Louser têm incomodado parte da diretoria, principalmente nas suas entrevistas pós-jogo, onde ele vem reiteradamente pedindo reforços. Os diretores do CRB não estão muito gostando disso, a direção do clube, porque o Louser fica batendo nessa tecla e parece que ele comprou a ideia desse projeto. Mas talvez tenham enganado o professor. A pedida de reforços é muito clara não só por parte do Beto Louser, mas por parte de todo mundo que acompanha o futebol. Todo mundo sabe que o elenco do CRB é fraco e precisa se reforçar em várias posições. Mas até agora o CRB não tem demonstrado essa vontade de se reforçar. A janela para inscrições no Campeonato Alagoano fecha na próxima sexta-feira. Faltam poucos dias. Já passou segunda, já estamos caminhando nessa terça-feira. E sexta, será que até lá o CRB vai anunciar alguém? Eu já tinha trazido aqui a informação que alguns laterais esquerdos teriam sido oferecidos ao CRB, mas nenhum agradou à comissão técnica. O principal nome tinha sido o Sid Clay, jogador que já jogou Atlético Paranaense, Corinthians, jogou ano passado pela equipe do Amazonas, mas o Beto Louser não aceitou a vinda do jogador. E parece que não surgiu mais ninguém, ou que o CRB não está procurando ninguém, porque até agora nem especulações a gente ouve falar. Já do lateral direito, que a gente disse que tinha... Lembra que eu tinha trazido a informação que o CRB deu a sondada e tal? Esse jogador foi Madison, lateral direito que já jogou no Vasco, estava no Atlético Paranaense. Mas o CRB apenas sondou. Não teve nada de concreto em relação ao lateral direito Madison. Pelo menos até hoje, essa terça-feira, dia 4 de fevereiro. Para o Campeonato Alagoano, as inscrições fecham sexta-feira. A janela fecha dia 28 de fevereiro, ou seja, no final do mês. Será que o CRB vai contratar para o Campeonato Alagoano e vai contratar para o restante da competição ainda nessa janela? Esse é o grande mistério. Muita gente dizendo que o CRB trabalha no limite financeiro. Isso não é palavra minha. Isso é uma palavra do próprio executivo de futebol, o André Martins, em entrevista à CBN ontem. Fica a dúvida para o torcedor o que esperar desse CRB. O certo é, amanhã teremos um jogo dificílimo contra o Altos. Um adversário que é muito duro jogando em casa e quer aprontar nessa Copa do Nordeste. E no sábado, uma decisão
Incrivelmente. CRB vai para uma decisão contra o Coruripe. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para todos os regatianos. E a gente tá junto, viu, galera? Vamos embora. Já à noite a gente se encontra na live. Valeu! Se tiver reclamação, vou reclamar de vocês mesmo. Porque a gente não tem o que fazer.